E já convido o próximo vereador inscrito, representante do PCdoB, deputado Lula Moraes. Disporá de até 15 minutos. Bom dia, deputado Paulo Facó, deputada Beth Rose, deputado Júlio César, Agostinho Moreira, Idemar Citó, Perboaire, Heitor Ferrer, deputada Silvana, deputada Miriam Sobreira, que encontram-se neste plenário, aos senhores e senhoras telespectadores da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, TV Sinal, das emissoras que retransmitem esta sessão, aos ouvintes da FM Assembleia, enfim, a todos que nos ouvem e nos veem nesse momento. Senhor presidente, nós estamos tendo um período de publicação de inúmeras biografias de personalidades recentes da nossa história, dessa história mais contemporânea, mais recente, e que já estou com a fila de quase 5 deles para poder ler. Estou concluindo a leitura da biografia do Getúlio, que são 3 tomos, do Lira Neto, cearense, que está publicando, já fez publicar sobre o padre Cícero, dentre outros, como também outro recentemente lançado aqui sobre a biografia do Maurício Grabois, uma liderança comunista, constituinte em 1946, do Marighella, também recentemente lançado. Ontem foi lançado uma biografia, um pensamento, né, a vida e o pensamento de João Amazonas, pelo historiador Augusto Bonicori, em que tem como título Meu Verbo é Lutar. Dia 6 de junho, nós teremos aqui um outro lançamento de um livro, no caso da Maria Prestes, que viveu com Luiz Carlos Prestes durante muitos anos, e vem fazer a apresentação da sua experiência, da sua vivência com Luiz Carlos Prestes, nessa história mais recente do nosso país. E é importante porque são personalidades que tiveram uma presença marcante na história recente, seja na luta política geral, seja na luta revolucionária, que na grande maioria estes cidadãos desencadearam, foram sujeitos da história. E em especial o João Amazonas, que é um paraense que militou nos seus 90 anos de existência, a maior parte da sua vida como integrante do Partido Comunista, que ele teve acesso lá em 1935, na chamada Aliança Nacional Libertadora, em que ele teve contato com o partido e daí para frente dedicou a sua vida à organização e ao fortalecimento do Partido Comunista aqui no Brasil. Foi João Amazonas que, em 1941, junto com Luiz Carlos Prestes e outros dirigentes do partido, que ao fugir, ao conseguir ser liberto da ditadura do Vargas, reconstruiu a direção nacional do partido numa conferência em 1943, a chamada Conferência da Mantiqueira. E daí para frente, todos os acontecimentos políticos na história do nosso país e na construção do nosso partido, seja do ponto de vista da luta interna das ideias, como na luta das ideias no campo democrático, o João Amazonas teve uma presença marcante e significativa. Nós temos o exemplo da discussão quando o Partido Comunista aqui no Brasil dividiu-se com base na cisão
do movimento comunista internacional, foi exatamente João Amazonas, com Pedro Pomar, com Ângelo Arroio, com poucos, mais do que uma centena de dirigentes do partido, que se rebelou, que se colocou no debate de ideias diretamente com o poder soviético na época, com Khrushchev, em que ele buscava a mudança do perfil e da cara e da característica dos partidos comunistas, fazendo com que aqui no Brasil ele mudasse de nome, mudasse de face, mudasse de característica revolucionária. Foi assim que foi constituído, a partir de 1959, um outro partido que passou a ser chamado de Partido Comunista Brasileiro. E estes comunistas históricos que tinham na veia a força da revolução, da mudança social, da luta pelo socialismo, reconstruíram o velho Partido Comunista do Brasil, fundado em 1922, e adotando uma nova sigla, mas mantendo o nome histórico do Partido Comunista do Brasil, como também os seus princípios, as suas ideias e os seus objetivos. E ali mesmo, naquele período, quando João Amazonas encabeçava esse movimento, de poucos que restaram com esse pensamento dentro do movimento comunista aqui no Brasil, João Amazonas liderou, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista do comando, aquela formação, a reorganização desse partido, que diziam a maioria que mudou o nome, que alterou a denominação, os estatutos do partido para Partido Comunista Brasileiro, que esse grupo iria se desfazer dentro de poucos dias e de pouco tempo. A verdade histórica é que o Partido Comunista do Brasil se firmou como uma força importante no cenário político nacional, enquanto que essa outra corrente, ou essas outras correntes, se definharam e se dividiram e se derivou para as mais diversas correntes, muitas delas deterioradas do ponto de vista ideológico. João Amazonas foi um constituinte de 1946, juntamente com mais outros 12 deputados e um senador da República, no caso, o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, em que ele foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, constituinte naquele período. O Partido Comunista se expandia de forma importante e significativa. Aqui mesmo nós tivemos a eleição de 2 deputados estaduais, no caso o médico José Pontes Neto, como também o operário da construção civil José Marinho, que foram cassados. Como foi cassado o registro do Partido Comunista naquele período, todos os seus parlamentares foram cassados. Essa semana mesmo, na próxima quinta-feira, o Senado da República estará restituindo de forma simbólica o mandato do Luiz Carlos Prestes, que foi usurpado pelo autoritarismo, pela a força conservadora que predominou naquele período, pois agora nós vamos ter uma restituição e a devolução simbolicamente do mandato do senador. Na Câmara Federal, todos os deputados também receberam o seu mandato de volta de forma simbólica, e aqui na Assembleia Legislativa nós vamos solicitar o mesmo seja feito para os deputados comunistas que foram cassados em 1947, mais precisamente em 1948. A restituição do mandato popular de 2 comunistas na década de 40, em 1948, tanto do médico José Pontes Neto, como do José Marinho, trabalhador operário
liderança operária da construção civil. Esse resgate histórico é importante porque o Brasil está passando por um momento de discussão da memória e da verdade. E nesse momento em que nós estamos usufruindo de um espaço de maior democracia, é assim que se fortalece, é assim que se consolida um processo de debate e um processo democrático. João Amazonas foi um condutor da construção, da reconstrução, do fortalecimento, da consolidação do Partido Comunista do Brasil a partir de 1962. Teve participação importante nos principais episódios da vida política do nosso país. Foi, junto com Arroio, o organizador da guerrilha do Araguaia, o movimento mais forte, de maior impacto, de maior mobilização das Forças Armadas para tentar impedir a sua ampliação, a sua consolidação. Foram lá que foram mortos cerca de mais de 60 militantes comunistas, estudantes, jovens, que não tinham mais o espaço para poder trabalhar, fazer política nos centros urbanos, e tiveram que se mobilizar em torno de um movimento que depois foi deflagrado, não pelo desejo da guerrilha, mas por ter sido descoberto pelas Forças Armadas. Um movimento que, ao longo de muito tempo, quiseram apagar da história do nosso país, mas que hoje é contada e é contado pelos moradores que se enchem de orgulho de terem convivido com o povo da mata, que eram pessoas que buscavam ajudar na consciência política e na luta da sua sobrevivência, nas suas condições de vida naquela região do nosso país. O Amazonas teve uma presença forte como dirigente do partido na luta pelas diretas, mobilizou as forças dos comunistas, junto com as forças democráticas, para que nós pudéssemos ter as eleições diretas naquele período. Foi derrotada no Congresso. Imediatamente, qual o pensamento que João Amazonas teve? Nós temos que juntar esse movimento de rua, esse movimento popular, junto com as forças democráticas, para derrotarmos a ditadura no seu quintal, no seu terreiro, na sua casa, que era o colégio eleitoral. E foi João Amazonas que primeiro conversou com Tancredo Neves a possibilidade de ele ser candidato a presidente pelas forças democráticas para derrotar Paulo Maluf e o regime militar no próprio colégio eleitoral. Foi o primeiro a tentar convencer o então governador de Minas, Tancredo Neves, a assumir a tarefa de ser o candidato das oposições unidas para derrotar Paulo Maluf. E assim foi feito. A Constituinte do Brasil, levantada, a bandeira da anistia da Constituinte, da Frente Ampla para derrotar a ditadura, tem o DNA intelectual, ideológico desse brasileiro, desse patriota. Foi João Amazonas que pensou, junto com aqueles que desejavam a frente de esquerda, já que a Frente Ampla tinha sido possível derrotar o regime militar, era necessário formar agora um grupo mais à esquerda, para poder fazer o Brasil avançar. E foi convencer o presidente Lula a ser o candidato da Frente Popular, da Frente Brasil Popular, em 1989. Lula diz muito bem nos seus discursos, só quem acreditava na possibilidade era ele e o João Amazonas, lá quando ele devia percentuais nas pesquisas. E foi quase possível alcançar a vitória naquela eleição de 1989. E juntos trilharam um caminho de buscar a vitória da esquerda no nosso país. Infelizmente, o Amazonas veio a falecer exatamente em maio de 2002 e não viu o principal da conquista do povo brasileiro dos últimos anos, que foi a constituição do governo de esquerda, do governo popular, do governo democrático, inicialmente do presidente Lula, reeleito e eleita a presidenta Dilma.
Portanto, a sua trajetória se confunde com a luta do Brasil, a sua trajetória se confunde com a luta democrática, a sua trajetória se confunde com a organização de um partido revolucionário que almeja o socialismo, que almeja uma transformação social que alcance, de fato, a satisfação das necessidades mais básicas do nosso povo brasileiro, que alcance a soberania plena, que alcance a condição de altivez e de autoestima que o Brasil tanto necessita. E assim o Brasil caminha, sem dúvida nenhuma, nesse sentido. Ainda temos muito a construir, muito a alcançar, mas, sem dúvida nenhuma, o legado deixado pela história de João Amazonas, pela sua participação na construção e como sujeito dessa história, nos permite sugerir a que possa ser lido todos esses livros aqui falados por mim, porque assim você vai tendo consciência do papel histórico que cada um destes militantes revolucionários, na sua grande maioria, tiveram para construir um Brasil cada vez melhor e independente. Muito obrigado, senhor presidente.